pessoal, hoje nós teremos aula de História e o nosso tema é Evolução do tratamento oral da disfunção erétil. Será que a gente sempre teve as medicações que a gente conta hoje no nosso arsenal? Há quanto tempo você acha que existe o Viagra ou o Cialis? Talvez a resposta te surpreenda. Sejam muito bem-vindos ao canal Urologia em Pauta. Eu sou o Dr. Felipe Cataoca, médico urologista. Bom, a primeira coisa que a gente deve compreender antes de falar do tratamento oral da disfunção erétil é que existem medicações e drogas que a gente considera eretolíticas. O que é isso, doutor? São medicações que vão afetar negativamente a ereção. Além de medicações, também drogas. Por exemplo, drogas de uso recreativo. Tabaco, álcool, maconha, cocaína. E de medicações? Medicações contendo hormônios, por exemplo, estrogênios, antiandrogênicos, que a gente usa para câncer de próstata. Medicações para pressão alta, os antihipertensivos. Medicações para alergia, como antihistamínicos. Medicações psicotrópicas. Então, existem várias drogas e medicações que podem afetar negativamente a ereção. E o que afeta positivamente? Esse é o nosso tema de hoje. Pessoal, primeira coisa, qual que seria a droga perfeita para a gente utilizar? Seria um medicamento que fosse eficaz, que fosse sob demanda, ou seja, que você tomasse quando você precisasse, que não tivesse nenhum efeito colateral, que tivesse um baixo custo, que fosse específico para a doença. Naturalmente, esse elixir milagroso ele não existe, Mas a gente tem medicações muito efetivas, mas nada com toda essa perfeição. Atualmente, as medicações mais prescritas para esse fim são os chamados inibidores da 5-fosfodiesterase, que é os Viagras, os Cialis da vida. E por que eles são amplamente prescritos? Porque eles representaram, de fato, um divisor de águas no tratamento oral da disfunção erétil. Para os curiosos, o ano de lançamento do Viagra foi 1998. O Viagra é a primeira medicação a ser lançada dessa classe. E o que a gente tinha antes disso? Quer dizer, o que os urologistas que me precederam faziam quando eles estavam diante de um paciente com disfunção erétil? Bom, eles prescreviam drogas que atuavam no sistema nervoso central, a título de exemplos: fentolamina, iombina, apomorfina, dopamina. Essas drogas, elas tinham um perfil muito variado de efeitos colaterais, algumas com sintomas mais leves, moderados, outros mais severos. Quanto à eficácia, engana-se quem pensa que não funcionava, que não servia para nada. Elas até funcionavam, mas não tinham nenhuma estatística de fato satisfatória. Os estudos mais robustos para esse tipo de medicação começou a partir dos anos 80. Bom, além dessas drogas centrais, o que a gente também tinha eram os chamados condicionadores periféricos. O que esses medicamentos fazem? Eles agem localmente, isso é, lá nos corpos cavernosos do pênis. Os inibidores de 5-fosfodiesterase que a gente usa hoje, eles se enquadram nesse grupo de medicação. De forma bem simples, como que eles funcionam? Eles tentam criar um microambiente favorável à ereção dentro do pênis, desde que haja um estímulo adequado. Ou seja, para você ter a medicação funcionando adequadamente, você precisa tomar e garantir que haja um estímulo satisfatório. Estou querendo dizer o seguinte: não adianta tomar o remédio e assistir o jornal. Provavelmente não vai acontecer nada. Agora, também uma outra necessidade para esse tipo de medicamento funcionar é que eu preciso ter o meu maquinário tecidual e vascular do pênis em condições adequadas, ou seja, ele tem que estar preservado. E aí, pessoal, antes de existir esse tipo de remédio, o que nós tínhamos? Pasta de nitroglicerina, arginina, ambas tinham efeitos colaterais muito severos e eficácia muito pouco satisfatória. Aí a gente chega em 1998, mais precisamente março de 1998. Provavelmente o avanço mais importante no tratamento oral da disfunção erétil aconteceu nesse ano. Foi nesse ano que o FDA aprovou nos Estados Unidos a medicação Viagra para uso clínico. Eu estou falando aqui os nomes comerciais, mas eu acho que vale a pena a gente citar os nomes genéricos dessas medicações. O Viagra é o sildenafila.
o Cialis, é o Tadalafila. Além disso, a gente tem também o Vardenafil, o Avanafil. Vamos nos focar agora um pouco nesse grupo de medicações, que é realmente o que a gente mais usa no dia a dia. Vamos falar aqui da eficácia, pessoal. Bom, como eu disse, os inibidores de 5-fosfodiesterase, eles já foram extensivamente estudados, né, desde a sua aprovação. Só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 25 mil homens com diferentes causas de disfunção erétil já foram avaliados. Por conta de diabetes, por conta de HPV, por conta de lesão medular, enfim. Das mais diversas matizes já foram estudados para esse grupo de medicação. E tanto o sildenafil, como o tadalafila, como o vardenafil, eles parecem ter uma eficácia similar na população em geral com disfunção erétil. O que a gente conhece mais de eficácia? Que o efeito dose e resposta, eles são pequenos e não lineares. Doutor, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tomar uma dose dobrada, não vai dobrar o efeito, ou seja, a rigidez não vai ficar maior, mais duro. Não é isso. Quando a gente compara a dose sob demanda e a de uso diário, elas parecem produzir o mesmo nível de eficácia. Então essa é uma decisão que você pode compartilhar com o paciente muitas vezes. E sobre efeitos adversos, doutor? Elas têm? Tem, pessoal. Como eu disse, o elixir milagroso não existe. A medicação perfeita não existe. Felizmente, esses efeitos colaterais, na sua maioria, eles são leves a moderados, sendo que os principais, dispepsia, dor de cabeça, vermelhidão, dor nas costas, congestão nasal, dor muscular, distúrbio visual. Pô, doutor, peraí, do jeito que o senhor está falando, parece ser algo horrível. Calma, são os efeitos previstos, mas não quer dizer que se você tomar, você vai ter todos esses. E, em sua maioria, eles são de fácil manejo, sem grande dificuldade. E, doutor, e contraindicações nós temos? Sim, existe uma absoluta, que são as medicações contendo nitrato. São medicações, pessoal, que a gente usa para doenças cardíacas. E alguns outros tipos de remédio, por exemplo, antifúngicos, antihipertensivos, medicações para HIV. Uma outra contraindicação também que existe, pacientes com insuficiência hepática ou renal. Insuficiência hepática é fígado. Nesses casos, pessoal, o uso ele tem que ser feito com cautela. E no caso de insuficiências severas, aí já não é recomendado. Bom, além dos inibidores de 5-fosfodiesterase, o que a gente tem também? Hormônios, né? Hormônios via oral. São medicamentos à base de testosterona. Nesses casos, a indicação é para quem tem hipogonadismo, ou seja, o camarada tem uma deficiência de testosterona, ela está abaixo de 300, tem sinais e sintomas, dentre eles, disfunção erétil. E aí você associar com os inibidores de 5-fosfodiesterase, você vai ter uma resposta mais efetiva do que se você fizesse a medicação sozinha, né? Se você fizesse elas isoladamente. Bom, nosso vídeo hoje, né, a proposta dele era muito mais histórica, enfim, espero ter trazido algum conhecimento para vocês que vai ajudá-los a compreender as decisões do seu médico. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário. Se você gostou, se inscreve no canal, dá like, compartilha, e tudo isso sempre ajuda a gente por aqui. Grande abraço!